vamos começar então a fazer a definição, né? Tatear essa definição de potencial elétrico. Vamos considerar inicialmente uma carga geradora Q. E aí eu já vou colocar ela com uma carga positiva. A gente sempre gosta de começar com a positiva para não ter problema de sinal, tá? E aí o que a gente vai fazer? Então aqui, ó, tem uma carga geradora positiva. O que eu vou fazer é colocar uma certa distância dela, uma carguinha de teste. E aí eu vou fazer essa carguinha de teste também ser positiva, porque eu quero começar a trabalhar um conceito com vocês. A gente sabe que se a geradora é positiva e a teste é positiva, ó, vai aparecer uma força elétrica, porque é isso que a interação entre campos faz, produz uma força elétrica, que vai fazer com que ela se desloque. Então, beleza. Vamos fazer ela deslocar. Eita. Por um determinado tempo, né? Que a gente vai ficar olhando ela. Só que a gente já sabe que tem uma grandeza que é associada à força e deslocamento. Então, a gente sabe que acabou acontecendo uma realização de trabalho. A força elétrica produziu um deslocamento, então houve realização de trabalho. Tá. Então, é por isso que eu já te falei de cara, a gente só consegue estudar o potencial elétrico por causa da existência do campo, porque a força só surge pela interação de campo, né? Então, beleza. Então, eu já entendi que eu consigo associar ao movimento que aconteceu uma forma de transferência de energia. Porque foi isso que a gente estudou pra caramba naquela revisão. Que trabalho é uma forma de colocar energia em movimento entre um ponto e outro, ou entre um corpo e outro. Então, beleza. A gente tem trabalho aqui fazendo isso pra gente. O que vai ser definido como potencial elétrico? Vai ser definido a seguinte coisa. O que é o potencial elétrico de uma determinada região? Então, aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu já sei o que aconteceu, eu já sei por que eu vou usar o conceito de trabalho. E aí, uma definição muito boa é a seguinte. O que é potencial elétrico? É quando você decide pegar uma carga elétrica de teste positiva. E sabe onde é que ela estava? Então, ela estava, a localização dela, então vamos falar assim, ó, posição inicial. Ela estava no infinito. Você vai pegar uma carga elétrica no infinito e vai decidir levar ela a uma determinada região de um campo elétrico. Colori de preto, mas deveria ter sido azul. Vou colorir por cima, porque nada me proíbe de fazer isso. Quando eu fiz isso, eu realizei trabalho. Então, aqui, ó. Então, a definição de potencial elétrico, a definição crua, fala o seguinte: o que é potencial elétrico? É o trabalho que você teve para tirar a carga elétrica de uma posição no infinito e trazê-la até uma posição dentro da região em que você está estudando. É o trabalho, então, para eu pegar uma carga positiva, tá? Então, essa é a definição inicial de potencial elétrico. Observa que a gente pode fazer uma analogia com a primeira vez que eu te apresentei a definição de campo elétrico. O que é campo elétrico? Campo elétrico é a força que é produzida quando você coloca uma carga positiva em algum lugar da região do espaço. Então, o campo elétrico te mostra, trocando as cores, a força que você precisa executar para colocar uma carga em determinado local do espaço, enquanto o potencial elétrico trabalha com
o valor da energia, do trabalho que deve ser transferido para uma carga ser colocada em determinada região do espaço. Então, assim, as definições são até muito parecidas. Só que uma fala do vetor força, a outra fala da grandeza trabalho. Próxima coisa que a gente precisa discutir antes de continuar esse tema é falar o seguinte: qual é a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades? Então tá, vamos pegar aqui, ó. O que é V? Trabalho. Trabalho enquanto energia e toda e qualquer energia na física, no Sistema Internacional, é medida em joule. Dividido por carga. Carga elétrica é medida em coulombs. Então, uma primeira definição que eu gostaria que ficasse assim, mas não ficou, é joule por coulomb. Ela te fala, então, exatamente quanto de energia você precisa para fazer a transferência dessa carga de um ponto a outro. É isso, uma quantidade de carga, tá? Aí ele vira e fala o seguinte, beleza, para cada coulomb, né, não é uma quantidade de carga, deixa eu melhorar, para cada unidade de carga, então para cada coulomb de carga, quanto de energia você precisa para transferir de um ponto a outro. Só que nós vamos dar nome a essa razão. Essa razão, então, o potencial elétrico que a gente está definindo como V, e agora não cai para trás, pelo amor de Deus, eu vou te ajudar, eu vou segurar a sua mão. A unidade chama volt. E o que acontece é que a unidade e a grandeza têm a mesma letra, tá? Então, por exemplo, quando a gente for calcular e dar números para a região do espaço, você vai ter, por exemplo, V igual a 30 volts, V igual a 50 volts, ou V igual a menos 5 volts, sem problema nenhum. Eu preciso agora aquela maturidade do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, de entender que o primeiro V é a grandeza, o segundo V é a unidade de medida. Então, isso daqui é a grandeza potencial e isso daqui é a unidade, volt.